Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre regência verbal e regência nominal. Regência é a relação de interdependência sintático-semântica que se estabelece entre um termo principal, é o termo regente, e outro que lhe serve de complemento, termo regido. Vamos começar falando sobre a regência nominal. Essa parte estuda a relação que se estabelece entre o nome, que é o termo regente, e os seus complementos, que é o termo regido. Vamos observar essas duas frases. A primeira, percebe-se a necessidade. Necessidade de quê? De uma educação melhor. Então, necessidade é o termo regente, de uma educação melhor o termo regido. Observe o outro. Não sou favorável a quê? Favorável é o termo regente. A esta reforma previdenciária. A esta reforma previdenciária é o termo regido. Nós temos alguns outros exemplos. Os principais são a débito de, alheio a, ansioso por, ansioso para, acesso a, para, acostumado a, acostumado com, adaptado a, agradável a, entre outros, favorável a, feliz de, impróprio para, e todos esses outros aí que eu fui listando e depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Agora nós vamos falar sobre regência verbal. Há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos da oração a que pertence. Quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Exemplo, o homem ilustrava. O homem ilustrava o quê? O seu carro novo. Então, o verbo ilustrava, ele necessita do complemento. Qual é o complemento? O seu carro novo. E aí eu listei alguns dos exemplos que mais caem em concurso, em vestibular, em prova de IFE. E aqui estão. Por exemplo, os primeiros são chegar e ir. Eles vêm sempre introduzidos pela preposição a e não pela preposição em. Exemplo, vou à praça, vou ao dentista, cheguei a Belo Horizonte. Os próximos, morar e residir. Normalmente vêm introduzidos pela preposição em. Vanessa mora em São Fidélis. Ele mora em São Paulo. Maria reside em Santa Catarina. O próximo verbo é namorar. Ele não pede a preposição com, gente. Joana namora Antônio. Eu fico vendo a construção assim, as pessoas falando, Joana namora com Antônio. Não, isso está errado. Não pede a preposição aí. Joana namora Antônio, apenas isso. Outros verbos que exigem um cuidado são os verbos obedecer e desobedecer. Eles exigem a preposição a. Quem obedece ou desobedece, quem obedece, obedece a alguém. Exemplo, as crianças obedecem aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Próximos exemplos, simpatizar e antipatizar. Esses verbos exigem a preposição com. Simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor. Lembrando que esses verbos eles não são pronominais. Então, as construções simpatizo-me com Lúcio, antipatizo-me com meu professor são construções erradas. O certo é simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. O verbo preferir. Esse é ótimo. Esse, o que eu mais ouço são as pessoas falando errado. Esse verbo, ele exige dois complementos. Sempre que um deles é usado sem preposição e o outro com preposição. Prefiro dançar a fazer ginástica. Prefiro maçã a banana. Gente, quem prefere, já prefere. Então, não precisa usar prefiro 1000 vezes, prefiro muito mais. Então, essas construções estão erradas. Quem prefere, como eu já disse, já prefere. Prefiro estudar a trabalhar.
Outros exemplos de verbos que apresentam mais de uma regência. Por exemplo, o verbo aspirar. No sentido de cheirar, solver, usa-se sem a preposição. Ó, aquele do cheiro, ó, aspirou o ar puro da manhã. Agora, no sentido, aspirar no sentido de almejar, pretender, ele exige a preposição a. Esta era a vida a que ele aspirava, a que ele desejava. Nesse sentido, ok? Próximo verbo, o verbo assistir. Esse vocês têm que ter muito cuidado. O primeiro sentido é de prestar assistência, ajudar, socorrer. Usa-se sem preposição. O técnico assistiu os jogadores. O médico assistiu os pacientes. Beleza? Segundo caso, no sentido de ver, presenciar. Ele exige a preposição a. Não assistimos ao show. Não assisti à aula. Não assisti ao filme. Outro exemplo, no sentido de caber, pertencer, exige a preposição. Preposição a. Assiste ao homem tal direito. E por último, assistir no sentido de morar. Sim, assistir, ele pode ter sentido de morar, residir. Assistiu em Maceió por muito tempo, ou seja, morou em Maceió por muito tempo. Próximo verbo, esquecer e lembrar. Esses verbos, quando não forem pronominais, eles são usados sem preposição. Por exemplo, esqueci o nome dela, lembrei o nome dela. Agora, quando eles forem pronominais, eles exigem a preposição de. Lembrei-me do nome de todos, lembrei-me do nome dela. O outro, visar. Visar no sentido de mirar, usa-se sem preposição. Disparou o tiro visando o alvo, visou o alvo. Agora, no sentido B, de dar visto, a gente usa sem preposição também, visar os documentos. Fulano visou o cheque, por exemplo. E na C aí, no sentido de ter vista, objetivar, almejar, aí ele exige a preposição a. Viso a uma situação melhor, ou visou a uma situação melhor. Próximo, querer. Querer no sentido de desejar, usa-se sem preposição. Quero viajar hoje. No sentido de estimar, ter afeto, no sentido de querer bem, gente. Quero muito aos meus amigos. Ele exige a preposição a. Proceder. No sentido de ter fundamento, usa-se sem preposição. Suas queixas não procedem. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposição de. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. E por último, no sentido de dar início, executar, usa-se com a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Próximo exemplo, nós temos o pagar e perdoar. No primeiro sentido, se tem por complemento uma palavra que denote algo, não exige preposição. Por exemplo, ela pagou a conta do restaurante. E no segundo, se tem por complemento uma palavra que denote pessoa, é regido pela preposição. Perdoou a todos. Gente, pagou a conta é algo. A pessoa, então exige a preposição quando a palavra regida é a palavra pessoa. Pagou alguma coisa a alguém, ok? Próximo, informar. No sentido de comunicar, avisar, dar informação, admite duas construções. Primeiro, objeto direto de pessoa e indireto de coisa. Informou todos do ocorrido. Objeto indireto de pessoa, regido pela preposição a, e direto de coisa. Informou a todos o ocorrido. Implicar, no sentido de causar, acarretar, usa-se sem preposição. Esta decisão implicará sérias consequências. B, no sentido de envolver, comprometer-se, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto com a preposição em. Exemplo, implicou o negociante no crime. E por último, no sentido de antipatizar, é regido pela preposição com. Implica com ela todo o tempo.
10. Custar. Custar no sentido de ser custoso, ser difícil, é regido pela preposição a. Custou ao aluno entender o problema. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, use-se sem preposição. O carro custou-me todas as economias. No sentido de ter valor, ter preço, usa-se sem preposição. Imóveis custam caro. Espero que vocês tenham aprendido. Estou com muita saudade de vocês. É claro, gente, que